Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, estamos quase chegando aos 10 mil inscritos. Quando chegarmos aos 10 mil, terá o sorteio da caneca e do squeeze aqui no canal Resenha com Magalhães através do nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está na nossa descrição. Você diz o seu nome, o time que você torce, que eu te coloco no grupo do seu time. No grupo específico lá temos vários grupos: Fortaleza, Bahia, Ceará, Vitória, Botafogo, Atlético Paranaense, temos vários grupos. Então eu te coloco específico no grupo do seu time. Então eu tenho que saber o seu nome e o time que você torce, e o sorteio vai ser pelos amigos do WhatsApp. Galera, o assunto de agora não é o que eu gosto muito, que o que a gente gosta é jogo de futebol, é bola na rede, fazer análise do jogo, mas essa semana teremos muito, né? Segunda-feira, hoje, dia 20, já quase dia 21, então teremos vários jogos aí, Copa do Nordeste, Paulistão, teremos vários jogos no decorrer da semana, então vai ter muita coisa, Campeonato Gaúcho, vai ter muita coisa para se analisar de jogo, ver como é que os times estão voltando. Porém, um assunto que está rondando todas as resenhas de futebol é em relação ao futuro treinador do Flamengo. E eu estou escutando muita coisa, e eu já tinha feito um vídeo, um pouquinho falando sobre isso, mas resolvi fazer um vídeo específico. Até porque ainda não se contratou ninguém, parece que os dirigentes do Flamengo ainda não viajaram. Hoje, segunda-feira, que teve lá uma reunião com o Jorge Jesus, teve a despedida, teve lá um pagode lá, um almoço lá para o Jorge Jesus, ele está indo embora com o presidente lá. Não sei se vai tentar alguma coisa, algum jogador do Flamengo, pode tentar, porque não tem ninguém que é inegociável, é só pagar a multa, como o próprio Marcos Braz falou. Mas essa situação do treinador do Flamengo tá gerando expectativa num monte de gente. Tá gerando expectativa na imprensa, tá gerando expectativa nos torcedores do Flamengo e nos outros torcedores, e tá gerando expectativa nos treinadores aqui do Brasil. O porquê disso tudo? Bom, os torcedores dos outros times, lógico, quando o Jorge Jesus sai, a grande maioria dos torcedores ficam felizes. Por quê? A primeira impressão é o seguinte: bom, Jorge Jesus saindo, Flamengo não é mais o time super poderoso, porque quem manobrava tudo, quem colocava o Flamengo naquela formatação era o Jorge Jesus. Saindo o Jorge Jesus, o Flamengo parece que fica um time mais comum. Continua com um elenco forte pra cacete, mas é um time mais comum. Porque qual era a grande diferença do Jorge Jesus pro restante dos times brasileiros? Era a forma de jogar. A forma de jogar era a grande diferença. E isso ficou constatado que fez muita diferença a forma de jogar. Então, para os torcedores rivais, dá um alívio, o nego já começa a sacanear. E agora? Agora não ganha mais nada. Agora o Flamengo volta pro cheirinho. Então começa a zoar. Isso por parte da torcida. Mas também a torcida rival fica com a pulguinha atrás da orelha. Por que fica com a pulguinha atrás da orelha? Porque a torcida rival, por mais que odeie o Flamengo, ela sabe que dificilmente o Flamengo vai pegar algum desses treinadores medalhões aqui do Brasil. Dificilmente. Pode acontecer? Pode. Mas por que o Flamengo dificilmente vai pegar um desses medalhões aqui do Brasil?
Porque quase todos os medalhões aqui do Brasil não têm a forma como o Flamengo escolheu de jogar. O time do Flamengo sempre foi um time aguerrido e pra frente. Sempre foi. Teve treinadores que não eram assim. Só que o Flamengo ia de acordo com o treinador. Cada treinador que chegava implantava uma maneira do Flamengo jogar. Isso tá errado. Isso tá errado. Não pode ser assim. O time tem que ter uma forma. E o time escolher o treinador de acordo com o formato que o clube quer. Não o contrário. Esse negócio, o clube vai ter que se adaptar ao treinador. Negativo, porque o treinador sai, porra. Aí cada treinador que chega faz o time de uma maneira, pô, é uma zona, pô. É uma zona. Vê aí como é que o Corinthians está penando. O Thiago Nunes está penando com o Corinthians, que ficou 13 anos, sei lá quanto tempo, tempão, jogando com um time mais retranqueiro. Ele tá comendo um dobrado. É complicada a situação do Thiago Nunes lá. Muito complicado. Muito difícil. Diferentemente do Atlético Paranaense, que já é exemplo para muita gente que colocou um formato e o treinador tem que seguir aquele formato. O Atlético Paranaense escolhe os treinadores de acordo com aquele formato, não o contrário. Então tem que se seguir a linha do Atlético Paranaense. E é isso que o Flamengo está fazendo. E por que o Flamengo dificilmente vai pegar um medalhão aqui do Brasil? Porque geralmente o medalhão aqui do Brasil é retranqueiro. Não tem o estilo europeu de jogar que o Jorge Jesus implantou no Flamengo. Eu falei, aqui só tem 3 treinadores a princípio. 3 treinadores a princípio que tem esta visão. Renato Gaúcho, Sampaoli e Rogério Ceni. Só. Tem treinadores aqui que gostam do toque de bola? Gostam, mas não são muito ofensivos. O Flamengo quer um treinador agressivo ofensivamente. Então, geralmente, o treinador que é agressivo ofensivamente é um time que se expõe um pouco. Se a gente olhar, Pep Guardiola que deu uma declaração agora sobre um ex-treinador, um treinador que trabalhou com ele uma porrada de tempo, no Bayern, Dominique alguma coisa. O Pep Guardiola falou isso. Ele tem as características parecidas com a minha. Ele é agressivo ofensivamente. A forma de se defender é parecida. Por quê? É agressivo ofensivamente. O que o Flamengo está procurando é um treinador ofensivo e agressivo na hora de ataque, de querer estar sempre com a bola. Tem treinador aqui que gosta de ficar com a bola, mas não é agressivo ofensivamente. Aqui, a grande maioria pensa o quê? Primeiro eu ajeito a cozinha, depois eu vejo o ataque. Então, o Flamengo está partindo de uma filosofia um pouco diferente. Por que disso? Porque com o Jorge Jesus deu certo, pô. Se tivesse dado errado, o Flamengo talvez continuasse com a filosofia que a grande maioria dos treinadores brasileiros e os clubes brasileiros aqui tem. Pega o que dá no mercado. Não interessa qual é a filosofia. Não interessa qual é a filosofia. O time pega um e dane-se. Pega um cara, o cara tem essa filosofia, o outro tem a filosofia assim. Não, agora eu quero um treinador, uma retranqueira, agora eu quero um treinador mais ofensivo. Então, o Flamengo quer sair dessa situação e colocar um padrão. O padrão é o que tem de Jorge Jesus. O Jorge Jesus começou o padrão. E o Flamengo, pelo menos com essa diretoria, quer seguir essa linha. Aqui no Brasil, como eu falei, a grande maioria não tem essa linha agressiva. Os 3, eu já falei, Rogério Ceni, Sampaoli e Renato Gaúcho. Mas eu descarto de cara. Dificilmente o Sampaoli vai largar o Atlético Mineiro agora. Vai ser uma puta de uma sacanagem. Também acho muito pouco provável o Flamengo fazer alguma sondagem com o Rogério Ceni, porque talvez tem muita capacidade, tem muito que aprender, tem capacidade, vai ter muito para aprender, mas talvez ele não tenha a liderança que o Flamengo queira neste momento. O Rogério Ceni vai ser líder.
O Rogério Ceni vai ser um dos maiores treinadores do país. Mas acho que ainda não é o momento. E sobre o Renato Gaúcho, eu acho muito difícil, como eu já falei, porque a torcida ficou meio engasgada com ele. Mas seria um grande nome para o Flamengo. O grande nome para o Flamengo, neste momento, seria o Renato Gaúcho, que teria banca com o elenco do Flamengo. E um outro detalhe, o elenco do Flamengo está preocupado com quem vai ser o novo treinador. O elenco já se reuniu, já mandou papo reto para a diretoria. O novo treinador tem que manter a filosofia de jogo, que é assim que a gente gosta de jogar. Bom, então se o treinador escolhido não manter a filosofia, dificilmente ele vai ter um bom relacionamento com o elenco. Dificilmente. Dificilmente. E outra, o elenco está preocupado com o que pode acontecer com o novo treinador, porque não vai ser fácil para treinador nenhum ocupar a vaga do Jorge Jesus. Porque se o treinador começa a primeira partida que ele perder no Maracanã, o nego já vai meter o cacete no cara. Porque o Jorge Jesus não perdeu no Maracanã. Então a primeira partida que ele perder no Maracanã, um abraço. O Jorge Jesus teve mais títulos do que derrotas, porra. Então vai ser complicado para qualquer treinador. Qualquer treinador vai ser complicado. E tem um outro detalhe. O Flamengo também tem que escolher um treinador que não faça o que o Jorge Jesus fez. O Jorge Jesus só ficou um ano. E agora deixa o Flamengo numa situação muito complicada para arrumar um treinador de uma hora para outra com as características que o Flamengo quer, com o Campeonato Brasileiro começando daqui a 3 semanas. Então, não é fácil o Flamengo arrumar o treinador. Não vai ser. Não vai ser pelas características que o Flamengo quer do treinador. Aqui no Brasil, muito pouco. Então ele vai ter que ir lá para fora. Ou na América do Sul, ou lá para a Europa. O Flamengo está mirando um treinador europeu. Não necessariamente o treinador europeu tem que estar na Europa. Ele pode estar trabalhando em qualquer outro continente. Inclusive aqui na América do Sul. Igual tem vários treinadores espanhóis na Venezuela. A Venezuela está fazendo muito isso. Pegando aqueles treinadores novos da Espanha e puxando. É por isso que o futebol da Venezuela está subindo. Porque os treinadores da Espanha, os novos, estão indo para a Venezuela. E estão fazendo o futebol crescer. Independente del Valle. Então, o Flamengo está procurando treinador. Só que tem alguns outros pontos. A pandemia causa uma trava no treinador europeu, cara. Isso, talvez se não tivesse a pandemia, seria menos difícil para o Flamengo. Com pandemia ou sem pandemia, o Flamengo não ia conseguir trazer um treinador top da Europa. Esquece. Não é só o Flamengo, não. Nenhum país sul-americano, na minha visão, ia trazer um treinador top da Europa. Nenhum top da Europa ia querer vir aqui para a América do Sul. Vamos ser bem sinceros. A Europa olha para a América do Sul como um país de segundo mundo, porra. Terceiro mundo, não é isso? O Brasil tá lá. É o maior da América do Sul? Pô, mas é segundo mundo, parceiro. Tem jogadores, é reconhecido? Tá, igual a Argentina é reconhecido, mas é um país de segundo mundo. Ah, apesar do Flamengo estar pagando em dia, tá pagando salários altos, mas é América do Sul, parceiro. Tem um certo preconceito, não tem jeito, parceiro. Então o Flamengo, independente de pandemia ou não, o Flamengo não ia conseguir, ou qualquer outro time ia conseguir um técnico de primeira linha. O Flamengo pode conseguir um treinador de fora, que é isso que o Flamengo vai tentar, acredito eu, um treinador de segunda linha, um treinador talvez que esteja começando uma carreira, ou já tem até uma carreira, mas nunca teve um top. Magalhães, mas o Jorge Jesus? Bom, o Jorge Jesus não era top da Europa. O Jorge Jesus era um treinador de segunda linha na Europa. Ele veio de Portugal, estava desempregado, ficou rodando aqui no Brasil
caiu no Flamengo. Só que ele voltou para onde? Voltou para Portugal, cara. Ele é um grande treinador? É. Mas ele não era top na Europa. Isso não é desmerecimento. Alguns torcedores, alguns treinadores podem se sentir ofendidos com o que eu vou falar. Mas um treinador europeu do segundo escalão da Europa, ele é melhor que quase todos os treinadores brasileiros aqui. Por quê? Por causa da visão de jogo europeu, pô. Por causa da visão de jogo. Então, um treinador do segundo escalão da Europa, porra, ele é top aqui no Brasil. Essa é a verdade, porra. Essa é a verdade. Qual é o treinador brasileiro hoje que vai conseguir chegar num time de segunda linha da Europa e fazer sucesso lá? Dificilmente alguém aponta um treinador brasileiro. Muito difícil. Muito difícil, pô. Muito difícil. Eu tô mentindo? Eu não tô mentindo, pô. Essa é a realidade. Então o Flamengo foi procurar lá o treinador. Segundo, terceiro escalão. Mas eu acredito que a grande dificuldade, uma das barreiras vai ser por causa da pandemia. Por causa da pandemia, vai ter muito treinador que talvez tivesse até a vontade, mas vai ficar travado por causa da família, por causa de tudo que escutam lá na Europa do Brasil em relação à pandemia. Então esse é o primeiro ponto. Tem uma outra situação. O Jorge Jesus, o staff do Jorge Jesus, o pessoal que anda com o Jorge Jesus está ajudando o Flamengo a encontrar um treinador para vir para o Flamengo. O Jorge Jesus está fazendo o staff dele, advogado, está fazendo esse meio campo, está fazendo contatos, tem muita gente ligada que está fazendo esses contatos. O Flamengo já fez contato, já mapeou. Marcos Braz está indo para lá, para Europa, não sei quando, para fazer um mochilão por lá. O Flamengo tinha que andar mais rápido, mas eu não acredito que o Flamengo vai andar muito rápido. Vai ser surpresa para mim se o Flamengo aparecer essa semana com o treinador. Vai ser surpresa. Acho que o Flamengo não vai ir muito rápido, até porque tem que escolher direito. Por dois motivos. Um, para aguentar a pressão que vai sofrer se os resultados não vierem logo, porque vamos fazer uma comparação com o Jorge Jesus. Então ele tem que ter o mínimo de bagagem para segurar a pressão. Saber também o detalhe da intenção dele aqui, porque se a intenção dele aqui for fazer um trabalhinho, se deu bem e meteu o pé, não vale a pena. Para fazer uma coisinha de um aninho só, para ficar na mesma situação, não vale a pena. Então tem que ser uma coisa um pouco melhor, para não ficar nessa situação de novo, como eu falei. E um treinador que consiga ter os jogadores na mão. Então, para ter isso tudo que eu falei, ser um treinador ofensivo, agressivo na frente, que tem um relacionamento legal com os jogadores, que aguente as pancadas, que as derrotas vão vir. Acredito eu. As derrotas vão vir. Que não se abale com a comparação com Jorge Jesus. Não pode ser de uma hora para outra. Tem que ser. Porque nada garante que um outro treinador da Europa que vir vá dar certo. Mas já o cara que chegar, ele já tem o caminho andado. Ele não dá para contratar um treinador que tem um pensamento completamente ao contrário do que o Flamengo já joga. Aí não vai dar certo, aí desanda. Aí desanda. Então tem que ser o mesmo pensamento. O cara vai fazer algumas adaptações de acordo com o seu pensamento. Que não dá para fazer igual o Jorge Jesus. O cara pode fazer ofensivo para frente, mas do jeito dele. Mas tem que ser ofensivo. Até porque é isso que o Flamengo quer e isso que os jogadores também querem. Então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu acredito, sim, que o Flamengo vai seguir nessa linha e vai trazer alguém de fora. Não vejo como preconceito com os treinadores brasileiros. É simplesmente, na minha visão, um posicionamento tático e técnico
que a diretoria quer. Mapeou o futebol brasileiro. Quem são os treinadores que têm as características que o Flamengo quer como seu treinador para o futebol do Flamengo? Aqui no Brasil quase não tem, como eu já falei. Então, tem que ir para fora. Vamos na América do Sul. Tem alguns. Tem o Galhardo, que já falou. Tem lá o espanhol do Independente Del Valle. Pode ter um ou outro aqui que eu estou esquecendo. Tem gente. Vamos lá para a Europa. Vamos para Portugal, que tem a língua que facilita. Não vai adiantar o Flamengo trazer um russo. Não vai adiantar trazer um japonês, trazer um holandês. Porra, bicho, como é que vai se comunicar com os jogadores? Vai levar mais tempo, então vai atrapalhar. Então tem que ser com a língua parecida. Então, ou da América aqui, espanhol, um português, que já vai facilitar um pouquinho. Vai adiantar trazer o inglês. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Vai dificultar mais. Minha visão. Então o Flamengo vai ter dificuldade por causa da pandemia. De primeira linha não vai trazer, porque time nenhum aqui do Brasil vai trazer um técnico europeu de primeiro escalão. Vai ser de segundo ou terceiro. Pode ser um treinador já com a idade mais avançada. Pode ser. Mas não acredito que o Flamengo vai querer um treinador com a idade mais avançada. Vai querer um treinador um pouco mais novo. Até para poder ter mais tempo. Então, é complicado. A situação do Flamengo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil escolher um treinador para o momento que o Flamengo vive. É muito fácil você escolher um treinador quando o clube está na meta, só estava perdendo. Mandou o treinador embora porque o time só estava perdendo. Aí qualquer um que chegar vai fazer alguma diferença. Agora, você substituir um treinador que ganhou a porra toda, filho, vai ser complicado. E só para terminar, citar o nome, o Tite. Esquece. Esquece. O perfil que o Flamengo quer para treinador, o Tite passa longe. Mas longe. Não estou falando que o Tite não é campeão. Mas o estilo, mas longe. Longe, longe, longe. Nenhum dos medalhões aqui do Brasil, nenhum dos medalhões, tirando o Renato Gaúcho, tem a característica que o Flamengo quer. Nenhum deles. Nenhum. Tem a característica que o Flamengo quer. Mas o Flamengo pode ficar no desespero de não conseguir o treinador que quer e acabar pegando um desses caras. Vai dar um tiro no pé. Mas pode acontecer. Então, amigo, essa é a minha visão. O Flamengo vai ter muita dificuldade de encontrar o treinador ideal. Um treinador que suporte a pressão, que tem os jogadores na mão, que tem um ataque agressivo, que jogue para frente, que não se incomode muito com a comparação que vão fazer com o Jorge Jesus, que vão fazer essa comparação. A dificuldade, a pandemia do cara largar o seu país, vir para cá, não vai ser um treinador de primeira linha, vai ser um treinador de segunda linha, terceira linha, mas que, vindo na segunda linha ou terceira linha, aqui no Brasil, ele vai fazer diferença, porque os treinadores aqui no Brasil, a grande maioria é retranqueiro, com raras exceções. Então, ele pode fazer a diferença sim. Que tenha uma língua que facilite o contato. Só que não pode demorar muito. Mas isso eu acho que vai acontecer. O Flamengo pode demorar um pouco para encontrar esse treinador. Mas a grande dificuldade vai ser essa, na minha visão. Por causa da pandemia. A pandemia vai afastar muita gente que talvez pudesse querer vir, mas neste momento vai dizer que não. Pô, cara, sabendo a pandemia no Brasil, então isso pode dificultar. Mas, como saiu a notícia lá na Europa, saiu tudo quanto lugar, aí um noticiário que o Flamengo, parece na Forbes, parece, que o Flamengo é o primeiro time fora da Europa considerado potência. Saiu uma reportagem aí. Saiu uma reportagem, eu nem li isso. Vi em alguns lugares, como o Flamengo chegou à final, teve um europeu. Ou seja,
pode ter interesse, como tem interesse de alguns treinadores. Mas, como eu falei, nenhum número 1. Segunda galeria, terceira galeria. O Flamengo tem dinheiro para pagar um treinador ali de terceira até segunda prateleira da Europa. Vamos aguardar para ver. E só para terminar, torcida, treinadores e mídia, que parte da mídia está feliz com a saída do Jorge Jesus, a grande maioria dos torcedores arquivais estão felizes com isso, e treinadores brasileiros também estão felizes que o Jorge Jesus foi embora, pode ter uma surpresa desagradável. Esse é o medo de muita gente. Quem o Flamengo vai contratar? Dependendo de quem seja, esse sorriso de felicidade que o Jorge Jesus foi embora pode se tornar uma preocupação muito maior do que tinham com o Jorge Jesus. É esperar para ver. Tamo junto, um abraço!